hoje eu vou te explicar, te ensinar a fazer e fazer junto contigo uma técnica que se chama EFT, que é Emotional Freedom Technique. Essa é uma técnica que também as pessoas conhecem como acupuntura sem agulha, porque a gente usa os nossos 3 dedinhos aqui para fazer o tapping em alguns meridianos que vão te ajudar a soltar essa emoção e esses traumas que a gente tem dentro da gente, a gente precisa trabalhar. E como é o dedo que faz, que ativa esses meridianos, por isso que se fala acupuntura sem agulha. Qual que é o melhor momento para você fazer isso, essa técnica? O ideal é você fazer ou logo que você acordar, assim você ainda tá meio sonolento, ou logo antes de dormir. Porque nesse momento as nossas ondas cerebrais elas se acalmam e a gente consegue com mais facilidade alcançar o nosso subconsciente. Porque a ideia dessa técnica é que ela vai limpar justamente aquilo que a gente tem guardado no nosso subconsciente. Ou inconsciente, tá, gente? Subconsciente e inconsciente é a mesma coisa. Se você não conseguir fazer em algum desses horários, tudo bem, não precisa deixar de fazer. Mas é melhor, você vai sentir um resultado mais eficaz se você fizer nesses horários. Agora eu vou explicar pra ti como que faz e depois eu vou fazer junto contigo, tá bom? Então, o primeiro passo é você identificar o que você quer trabalhar em você, o que você tá precisando resolver. Isso pode ser um trauma, pode ser um medo. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Você sente que você já tem um problema de confiança, você não consegue confiar nas pessoas. Você pode trabalhar isso. Ou pode ser algo mais prático. Vamos dizer que você vá ter uma entrevista de emprego e você tá muito nervoso, muito ansioso, porque você não tá se sentindo preparado, porque você tem medo da rejeição, porque você tem medo de falhar. Enfim, você pode usar essa técnica para várias coisas que estão acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto, você vai ter que identificar o que você quer trabalhar. O segundo ponto é que você vai... Depois que você identificou, você deita num lugar confortável, que ninguém vai te atrapalhar, que seja só você. Você respira fundo, dá umas 3 respiradas bem profundas. Respiração diafragmática, tá, pessoal? Aquela que você enche a barriga estufa quando você tá absorvendo o ar, quando você tá inspirando. E a barriga diminui quando você tá soltando o ar, quando você tá expirando. Faça 3 dessas respirações e dê uma nota para isso que você tá querendo limpar em você, de 0 a 10. Sendo 0 que isso não te incomoda basicamente nada e 10 isso te incomoda muito. Tendo essa nota em mente, a gente vai começar a trabalhar, a gente vai criar a frase que você vai falar enquanto você tá fazendo o seu tapping. A frase, a estrutura da frase, ela é assim: apesar de eu sentir tananã, esse tananã é justamente aquilo que você identificou que você quer limpar. Então, vamos dizer, apesar de eu sentir muito medo de agulhas, eu me amo e me aceito profunda e completamente, tá? Essa é a estrutura da frase. Se você quiser, você pode ir ainda além e fazer ela mais específica, como, por exemplo, apesar de eu estar me sentindo nervosa com a minha entrevista de emprego que eu tenho amanhã, eu amo e aceito profunda e completamente esse sentimento, tá? Você pode fazer ele de uma forma mais detalhada. A única coisa que você tem que garantir é que você mantenha essa estrutura do apesar de eu sentir ou estar sentindo, tananã, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí, você vai começar a fazer o tapping. Quais são os pontos, os meridianos do tapping? São 9 pontos, tá? Então, o primeiro é aqui, que é o do karatê, né? Que a gente chama. Você vai usar essas 3 pontinhas do dedo pra bater aqui. Enquanto você bate, você vai repetir essa frase 3 vezes. Apesar de eu sentir medo de agulha, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ou, por exemplo, apesar de eu sentir muita raiva, apesar de eu ter muita raiva no meu coração, eu me amo e me aceito profundo e completamente.
você vai escolher uma frase e vai repetir ela 3 vezes, tá? Depois, o próximo ponto do tapping é aqui, ó, nesse cucuruto, né, que a gente fala. É bem aqui no topo da cabeça, tá? Aí você vai repetir a frase 3 vezes. Depois, o próximo ponto é aqui, no começo da sobrancelha. Você vai repetir a frase 3 vezes. O próximo ponto é aqui, ó, o cantinho do olho. Você vai repetir a frase 3 vezes. Você pode usar 2 ou 3 dedos, tá? Se você usa 3 dedos, você amplia a região de alcance, né? Então, você garante que você acerta o ponto. Como eu já tô mais acostumada, eu faço com esses 2. O próximo ponto é aqui, ó, embaixo do olho. Você vai repetir a frase 3 vezes. Embaixo do nariz, repetindo a frase 3 vezes. Embaixo da boca, aqui, repetindo a frase 3 vezes. O próximo ponto, ele é aqui, gente. Ele fica... Vocês estão vendo que a gente tem esses ossinhos aqui? Que chama collarbone, né? Aqui embaixo, logo embaixo desse ossinho, você tem uma descida, que é um ponto mais baixo. E é exatamente esse aqui o pontinho que você vai tocar, tá? Então, aqui tá o meu osso, aqui tá essa descidinha. Então, eu vou tocar aqui. Se você quiser, você pode fazer os 3 dedinhos. Repete essa frase 3 vezes. E o próximo ponto é aqui. Esse aqui é mais complexo de mostrar, né? Ele é um pontinho aqui na costela, tá? Embaixo da sua axila. Para as mulheres é mais fácil de identificar porque é um pontinho logo aqui depois, onde encosta o ferrinho do sutiã, sabe? Aquele ferrinho que dá suporte. Então, é logo aqui do lado, tá? Então, você vai fazer. Vai repetir a frase 3 vezes enquanto toca aqui. E aí, você completou o ciclo, tá? Depois de ter completado o ciclo, você vai respirar de novo 3 vezes, as mesmas respirações que você fez inicialmente, e você vai dar a pontuação, de novo, de 0 a 10 para esse problema, se ele ainda tá te incomodando. O seu objetivo aqui é diminuir essa pontuação para 2 ou menos que isso, tá? Então, se essa pontuação ainda estiver alta, você vai lá e faz de novo. Você não precisa necessariamente tentar diminuir essa pontuação tudo num dia só, tá? Você pode ir espaçando e fazendo todo dia um pouco. Você pode fazer 3 rodadas num dia, depois mais 3 rodadas no outro, e assim vai indo. Um ponto aqui, ó, muito importante é, se você tiver escolhido o ponto que você quer trabalhar, como, por exemplo, digamos que você tenha escolhido o problema que você quer trabalhar com eu tenho dificuldade em lidar com dinheiro. Então, você vai lá e faz. Apesar de eu sentir dificuldade de lidar com dinheiro, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí você fez todo o processo em todos os pontos, mas você não sentiu nada. Você não sentiu que isso realmente tocou num ponto importante em você. Você fez só do seu consciente, sabe? Só da boca pra fora. Se você sentiu isso, então é porque provavelmente você não tá pegando você não tá pegando o tópico certo que você precisa trabalhar. Nesse caso, para e investiga a questão. Então, você começa a investigar fazendo porquês, perguntando os porquês para você. Por que que eu tenho dificuldade em lidar com dinheiro, por exemplo? Na verdade, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser capaz de nutrir a minha família. Ou eu tenho peso e culpa por não ter feito bem o suficiente. Então, na verdade, você vê que lá dificuldade em lidar com dinheiro era, na verdade, só uma consequência do problema verdadeiro que estava mais embaixo. Então, se esse for o seu caso, se você estiver trabalhando aqui no superficial e você vê que não sentiu nada, vá se perguntando por quê, até chegar num ponto mais verdadeiro, num ponto profundo. E aí repete o ciclo com essa frase nova, né? Aí você vai recriar a sua frase usando esse ponto verdadeiro. Então, você não vai falar, apesar de eu sentir dificuldade em lidar com dinheiro, mas você vai falar o que te cria essa dificuldade. Que pode ser, apesar de eu sentir o peso da responsabilidade em ter que sustentar a minha família, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Porque aí sim você tá trabalhando o tópico que é importante, que é o tópico que você quer limpar de você. Então, vamos lá? Eu vou fazer uma rodada com vocês. Eu vou
fazer o silêncio quando for pra você colocar a sua palavra ali no meio da frase, tá? Então, vamos lá. No ponto da mão, no karatê. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo profunda e completamente. No topo da cabeça. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. No cantinho da sobrancelha. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. No cantinho do olho. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embaixo do olho, no centro. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embaixo do nariz. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embaixo da boca. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui agora embaixo do ossinho do colo. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora no ossinho embaixo da axila, nas costelas. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. 3 respiros.
E agora você dá novamente a nota para essa questão, para o quanto isso tá te incomodando. E é isso, gente. Você, como eu falei, você pode refazer esse processo até você diminuir a sua nota, tá? Para 2 ou menos. Uma questão que provavelmente vocês vão me perguntar, que eu esqueci de falar antes, não importa, tá? Não faz diferença o lado do rosto que vocês vão tocar os pontos, tá? Então, o começo da sobrancelha pode ser tanto do lado esquerdo quanto direito. Aqui no olho, tanto do lado esquerdo quanto direito, tá? Aqui é a mesma coisa. E aqui na costela também, tanto o lado esquerdo quanto o direito, tá bom? Pratiquem isso é uma técnica maravilhosa, tá? Eu pratico, eu ensino todo mundo que eu conheço a praticar. Eu faço pro meu marido também, pros meus amigos, e eu sinto um ótimo resultado, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me perguntar. Beijo!